Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Que a infinita graça do nosso Senhor Jesus, de uma maneira muito especial, possa encher os nossos corações aqui nesta manhã. Meus amados em Cristo, nós iremos estudar juntos a sequência do estudo sobre o livro do profeta Jeremias. As lições que nós podemos extrair da vida deste profeta. Compreender a extraordinária conexão do tempo que ele viveu com os dias que nós estamos vivendo. Quais são as implicações? Quais são as exortações, as lições que nós podemos extrair? A minha expectativa é que, de alguma maneira, o Senhor venha nos contextualizar, abrir os nossos olhos, nos ajudar a ter uma percepção mais aguda para entendermos a que horas nós estamos da noite. Estudar o livro de Jeremias é sempre uma grande emoção, uma grande alegria, porque este livro, como a história deste profeta, isto é, a sua inspiração profética, como a história do próprio profeta, se misturam. E assim nós podemos ver uma mensagem que ela foi absorvida na experiência. E como o Espírito Santo, de uma maneira divina, extraordinária, vai usar tanto a vida do profeta como o instrumento da sua palavra para nos ajudar. Eu creio que não carece voltar a fazer uma introdução sobre a vida do profeta Jeremias, o início da sua história, o contexto geográfico no qual ele viveu. Eu creio que tudo isso já está disponibilizado para os irmãos. Porém, vamos, a partir do capítulo 2, ter uma visão maior, mais profunda sobre aquele avivamento. Muitos consideram, é claro, que ocorreu no início do ministério de Jeremias. E tudo isso chama muito a minha atenção, irmãos e irmãs, porque nós podemos incorrer no mesmo erro de avaliarmos as coisas do ponto de vista da emoção e não da palavra de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falando de avivamento sem conhecer ao mínimo a história da igreja, a história dos avivamentos, e ter uma experiência muito superficial na palavra de Deus. Então eles falam de um assunto de uma maneira muito romântica. Eles não sabem quais são as implicações de um avivamento. E aqui, na história de Jeremias, os capítulos 2 a 6, esses capítulos abrangem o avivamento que ocorreu no tempo do rei Josias. Todos nós sabemos, o rei Josias, ele foi um rei muito piedoso. A história do rei Josias inicia com uma grande tragédia. Josias era filho de Amon, e houve uma rebelião no reinado de Amon. Então um grupo o assassinou, e outro grupo se levantou contra esse grupo de rebeldes e mataram todos eles. E eles apressadamente tomam Josias, com 8 anos de idade. Josias foi o rei mais jovem a sentar no trono de Davi. Então Josias, ele é colocado como rei. E Josias, graças ao Senhor, ele teve pessoas piedosas ao seu lado, que o conduziu no temor do Senhor, que o ajudou na sua vida espiritual. Ele desenvolveu desde cedo este amor a Deus.
Aos 16 anos, ele começa a tomar uma consciência sobre o trono, sobre a sua responsabilidade e também uma disposição de andar nos caminhos de Davi. E assim, aos 22 anos, ele promove uma grande reforma espiritual em todo o Reino do Sul, só para ajudar-nos a entender. Eu já disse isso repetidas vezes. O reino de Israel, quando Roboão, filho de Salomão, reinava, se dividiu em dois reinos: Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte era conhecido como Israel e o Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte tinha 10 tribos. O Reino do Sul, as outras 2 tribos, Judá e Benjamim. Então nós estamos falando aqui sobre o Reino do Sul, porque aqui está a linhagem de Davi. Então, meus irmãos, é muito importante vocês saberem essa diferença, essas divisões, para a compreensão didática da história, para, a partir daí, entender a revelação da palavra de Deus. E Josias, aos 22 anos, ele promove uma grande reforma, a qual eu chamei de avivamento aqui, porém, eu não creio que foi um avivamento, porque de fato não foi um avivamento. E vou mostrar as razões para isso. Porque o tema de hoje é sobre o perigo do falso avivamento. Então, aos 22 anos, o que aconteceu? O templo estava em ruínas. Não em completa ruína como ocorreu quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Mas eu preciso voltar aqui um pouco. O rei anterior, que antes de Amon, foi Manassés. Manassés reinou Judá durante 51 anos. Manassés, ele foi o pior rei que sentou no trono de Davi. Manassés. Ele foi o pior rei de Judá. Embora tenha se convertido no final da sua vida, o reino de Manassés foi caracterizado por muita violência. Havia uma mistura de prostituição e religião no reinado de Manassés. Manassés foi um rei tão pervertido, tão cruel, que ele sacrificou seus próprios filhos num ritual satânico. O satanismo, a promiscuidade com as crenças judaicas se misturaram nesse tempo, formando uma religião extremamente maligna, satânica. Então considere isso, irmãos. Se você perder esse ponto de vista, você não vai entender o livro de Jeremias. Você não vai entender por que Deus levanta esse profeta durante 40 anos para chamar o povo de volta para si. Então, quando Josias se torna rei, esse era o caos que ele encontrou. Judá estava em completo caos, totalmente tomada por rituais satânicos. O templo estava necessitando de uma grande reforma. E aí, quando ele começa essa reforma pelo templo, o livro da lei é encontrado, uma parte do livro da lei. Os estudiosos acreditam que era o livro de Deuteronômio. Eu tenho uma razão muito particular para crer que realmente era Deuteronômio. E nós vamos ver isso também. Então aqui eles encontram o livro. Safã, o escriba, ele vai diante do rei Josias e lê o livro. Josias, com 22 anos, quando ele ouviu a leitura do livro da lei, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes. Ele se humilha. Ele conclama toda a nação de Judá a jejuar e a se arrepender diante de Deus. E foi isso que aconteceu. E aí começa essa fase daquilo que alguns chamam de avivamento. Porém, foi uma reforma do templo. Não houve um avivamento. É engano pensar. É claro que ali nós vemos o caminho para o avivamento, porém não houve o avivamento. Porque a primeira coisa que Josias procurou restaurar foi o lugar e a centralidade da palavra.
Meus irmãos e irmãs, eu estudei nesses últimos anos sobre os pseudos avivamentos que ocorreram em alguns que cristãos acham que são avivamentos. Existe um movimento nos Estados Unidos que muitos estão chamando de grande avivamento, porém é um avivamento centrado em música. Em música. Uma igreja doutrinada em música, ela está completamente equivocada do seu chamamento, da sua missão, vocação. Uma igreja ou igrejas que procuram ser doutrinadas com culto show, chamar isso de avivamento é uma blasfêmia ao Espírito Santo. Deus não muda os pilares que ele estabeleceu para edificar a sua igreja. Estão reescrevendo a Bíblia, irmãos, mas uma Bíblia anticristo. Não é a Bíblia de Cristo. Estão reescrevendo a Bíblia para se satisfazerem de um evangelho que se enquadra nos anelos do homem, um evangelho antropocêntrico. Então, quando eu leio Jeremias, eu preciso tomar uma decisão. E a decisão que eu me coloco diante da leitura desse livro é: a minha vida, ela corresponde integralmente aos anelos de Deus? Estou vivendo realmente o evangelho de Deus, juntamente com todas as pessoas nas quais fui chamado, dentro de um contexto geográfico a viver? Somos uma igreja que realmente expressa a mente e a vontade de Deus? Estamos comprometidos com a volta do Senhor? Temos uma profunda conexão com o trono de Deus? Porque o grande risco, irmãos, é nós nos deixarmos levar por aquilo que é trivial e não por aquilo que é essencial. E vivemos o evangelho do faz de conta, e não o evangelho de Cristo. É achar que Deus não é sério. E não entendermos a palavra que emana do trono. E acharmos que toda a vida cristã é isso. Esse é um pântano de engano, irmãos. Nós não fomos chamados para viver só isso. Nós somos chamados para viver muito mais. Nós somos chamados para viver a eternidade. Nós fomos chamados para povoar os céus. Nós fomos chamados para ser um templo eterno do Espírito Santo. Nós somos chamados para ser uma família de muitos filhos conformados à imagem de Cristo Jesus. Nós fomos chamados para ser eternamente a noiva para a satisfação eterna de Cristo. Nós somos chamados para reinar com Cristo eternamente. A vida não é só isso. Nós somos chamados para um propósito superior, para um propósito eterno. A vida da igreja é algo muito sério. E hoje o que nós estamos vendo é uma verdadeira banalização daquilo que é o sagrado, daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. Muitos cristãos estão completamente perdidos, envolvidos com ideologias políticas. Muitos cristãos estão totalmente equivocados no seu chamamento, colocando a esperança nessa terra. Eu quero fazer menção de duas palavras que o Senhor nos ministrou nesses últimos dias. Duas ministradas pelo nosso irmão William e uma ministrada pelo nosso irmão Pablo. E dessas palavras, a primeira onde o irmão William colocou ali no livro de Tessalonicenses, sobre o tema da nossa esperança. O quanto essa palavra esperança, ela tem uma forte tônica e uma chave para você interpretar Tessalonicenses. Parece que nós somos um povo que nossa esperança não é a esperança contida naquele ensino. Parece que a nossa esperança tem a ver com as expectativas políticas deste mundo. Como é que essa terra vai se tornar? Como é que o nosso país será no amanhã? É como se nós esperássemos que tudo desse certo. Não vai dar certo. Eu tenho que te dizer isso. Você pode colocar quem você quiser para governar esse país. Não vai dar certo. Não coloque a esperança nesses homens.
Não coloque a sua expectativa na política. Não coloque. Essa terra é como um bêbado que cambaleia para a sua própria ruína. Nosso compromisso é com o trono, com aquele que está no trono. Nosso compromisso é com aquilo que já está acontecendo nos céus. Eu creio que já há um grande movimento celestial para preparar aquele caminho aonde Cristo e a noiva adentrarão a glória eterna celestial. Eu creio que já está havendo um grande arranjo celestial para que nós possamos acercar o trono da glória. É isso que eu creio, e é nisso que nós precisamos estar envolvidos. Nós temos que estar envolvidos com aquilo que Deus está envolvido. Nós precisamos nos comprometer com aquilo que é a vontade de Deus nessa dispensação. Não coloque a edificação da sua vida na areia. Coloque a edificação da sua vida na rocha. Para que você não seja surpreendido na vinda do Senhor. Não vá por esse caminho, irmãos. Eu venho chamando a atenção de vocês há mais de 20 anos. Não vá. Há mais de 20 anos. E o que mudou nessa política desse mundo? Vai de mal a pior. O mundo, depois desses 20 anos, está pior. E ele estará pior a cada dia. Porém, aquilo que o nosso irmão nos trouxe é essa esperança. Ela é uma proteção para nós. É essa esperança que traz um renovo a cada manhã, porque nós temos uma viva esperança. Linda essa porção que o nosso irmão nos trouxe. Depois o nosso irmão Pablo ministrou aqui no domingo passado sobre esse revestimento desse novo homem, o homem que Deus procura. O homem que Deus procura é um homem corporativo. Esta noiva que precisa assumir a sua responsabilidade de se preparar, de se ataviar, de ser como aquelas virgens prudentes. Essas exortações, elas foram muito pertinentes para esse momento que nós estamos vivendo, meus irmãos e irmãs. Então nós não podemos achar que estudar Jeremias é só um preenchimento da nossa agenda semanal, pois não é. E não entender esse avivamento aqui, esse falso avivamento, tornará nossa mente vulnerável para aceitar qualquer coisa. Nós temos que parar de viver a vida espiritual de forma generalizada, de maneira indiscriminada. Nós não filtramos nada. Nós não condenamos pela palavra de Deus aquilo que está errado. Nós somos tolerantes a tudo. Em nome de uma espiritualidade vazia, sem sentido. Então hoje nós precisamos tomar uma decisão. Eu já tomei a minha. Você precisa tomar também a sua. Será que nós pensamos como Jeremias pensava? Porque quando houve todo esse movimento de Josias, Jeremias não participou. Jeremias estava em Anatote, aproximadamente de 3 a 5 quilômetros de Jerusalém. Eles eram contemporâneos. Quando iniciou essa reforma, Jeremias já era profeta há 5 anos. Enquanto todo Israel estava de panos, sacos, cinzas, se humilhando diante de Deus, Jeremias estava dizendo que tudo isso era superficialidade. E é isso que vocês vão ver. Eu quero ler aqui alguns textos no capítulo 2 e depois no capítulo 5. Como eu disse, dos capítulos 2 até o 6, esses capítulos compreendem todo esse período dessa reforma que alguns creem que foi avivamento no tempo de Josias. Não foi. Não foi. Não se iluda com isso. Preciso te dizer, irmãos, e isso não seria nem necessário dizer, mas às vezes tem que se dizer. Porque nós não conhecemos a história da palavra de Deus. Estude aqui, depois de Josias, seus filhos e um neto vão reinar. Qual é a história? A partir de Josias, eu digo para vocês, a história do cativeiro da Babilônia.
Porque os filhos de Josias, como também seu neto, eles foram incapazes de continuar nesse caminho das reformas. E Deus enviou Jeremias durante 40 anos. Jeremias, ele foi o profeta desde Josias até o final do período monárquico de Judá. Todos os últimos reis passaram enquanto ele era profeta. E ele avisou a cada um deles. Cada um, Jeremias avisou. Aos filhos de Josias, ao neto, e todos eles prevaricaram. Então, meus irmãos, não tem como você pregar a palavra de Deus se não for de uma maneira séria. Está brincando em cima de púlpito. Enquanto a situação não é social, é espiritual, é urgente. Enquanto muitos estão dormindo, enquanto muitos estão perdendo o tempo porque não cultivaram uma devoção sincera e verdadeira diante de Deus, enquanto a igreja ainda não aprendeu a viver de maneira congregacional a oração, enquanto os irmãos estão ocupados demais para Deus, o que sobra, às vezes é algum tempo no final de semana e outros momentos durante a semana, e só isso. E ainda temos a ousadia de dizer que toda a nossa vida é do Senhor. Enquanto somos rasos na palavra, enquanto nós não temos um tempo sério, devocional com a palavra, a igreja está dormindo, irmãos. A igreja está dormindo. A noiva não se apronta, a noiva não está preocupada em se aprontar. A noiva de Apocalipse, capítulo 19, diz que ela a si mesma se ataviou. Ninguém vai colocar em você o atavio, você tem que colocar o atavio, você é parte dessa noiva. A responsabilidade é tua. Quando nós temos uma igreja fria, uma igreja mesquinha, uma igreja que não é generosa, uma igreja que não ama os perdidos, uma igreja que não está preocupada com quantas pessoas que estão indo para o inferno, pessoas que estão olhando apenas o seu umbigo, pessoas que estão olhando só a sua vida, estão olhando só os seus planos, pessoas que estão fazendo planos aí para décadas. Então espere para adorar o anticristo e viver para ele, e você vai se frustrar eternamente. Porque o livro de Jeremias é um livro de aviso. É um livro sério. Então Jeremias reprova tudo aquilo. Vamos ler os textos. Primeiro eu quero ler o versículo 2. Está assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz Jeová, a favor de ti, lembro-me. Eu quero que você capture esta palavra e guarde ela, porque ela é a tônica desta mensagem de hoje. Lembro-me da beneficência da tua mocidade, do amor, dos teus desposórios, de como me seguiste no deserto, numa terra que não estava semeada. Israel era santidade para Jeová, primícias da sua novidade. Todos os que o devoram serão tidos por culpados, sobre eles virá o mal de Jeová. Versículo 11. Acaso trocou alguma nação os seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou sua glória por aquilo que nada aproveita. Versículo 13. Dois males cometeram o meu povo. Deixaram-me fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, cisternas rachadas, cisternas destruídas, que não retêm águas. Versículo 19. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe e vê que má e amarga coisa é o teres deixado a Jeová, teu Deus, e não haver em ti temor de mim, de Jeová, Senhor dos exércitos. Versículo 21. Todavia, eu plantei como uma vide escolhida, toda semente da verdade. Como, pois, te tornastes para mim numa planta degenerada de vida estranha? Versículo 32.
Pode porventura a donzela esquecer-se dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Mas o meu povo esqueceu-se de mim, por dias que não se pode contar. Esses textos, eles nos ajudam a entender todo o capítulo 2, como também todo o cenário do capítulo 2 até o capítulo 6. Por favor, veja comigo aqui o capítulo 5. Vamos ler apenas 2 textos. Vamos acrescentar aqui o versículo 1, depois o 13 e por último o 30. Está assim: dai volta às ruas de Jerusalém, vede agora, sabei e procurai pelas suas praças, a ver se podes achar um homem. Versículo 13. Profetas tornam-se vento, e a palavra não está neles. Versículo 30. Coisa espantosa e horrenda tem se feito na terra. Aí vem o 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam por meio deles. E o meu povo quer isso. Bem, meus irmãos, eu leio o livro de Jeremias, parece que eu estou lendo o jornal que escancara para nós a situação espiritual do povo de Deus, de maneira geral. Por isso que esse livro é tão extraordinário, como ele se contextualiza conosco. E aqui o Senhor não quer apenas apontar os erros, ele quer apontar o caminho. Então, tudo isso aqui que você leu, foi o que Jeremias proferiu naquele momento que parecia que estava ocorrendo um grande avivamento em Judá. Lembre-se, à medida que os anos passam, esses capítulos em que Jeremias, ele simplesmente está dizendo assim para o povo, transmitindo a palavra de Deus: não adianta vocês promoverem um avivamento superficial, um avivamento onde não existe o arrependimento genuíno. Quando nós estudamos sobre os 300 de Gideão, eu compartilhei com você sobre a diferença de arrependimento e remorso. Remorso é quando você sofre pela consequência do pecado. Então, quando você sente a consequência, aí você sofre. Aí você tem aquele sentimento que você acha que é arrependimento, mas não é. Você só está arrependido porque você está sentindo a consequência do pecado. Então, é o sentimento atrasado. O arrependimento é quando você sabe que você feriu o coração de Deus. Isso é arrependimento. É quando você pede a Deus mudança. É quando você se rende. É quando você reconhece que você é um malfeitor, que você tem problema de caráter, que você precisa ser tratado, que você espiritualmente está doente, está morrendo, que o pecado é o seu Senhor, que você está desonrando a obra da cruz, que você está desprezando o poder do sangue e do perdão. Você sente a miséria, você sente a ignomínia. Você vai para o pó. Você não esconde de Deus os seus erros. Você sente doer dentro de você, de vergonha. Isso é arrependimento, irmãos. E se nós não chegarmos a esse arrependimento verdadeiro, o que vai acontecer? Isso aqui, ruínas. E é o que Jeremias estava dizendo. Os profetas profetizam o que o povo quer ouvir. Os sacerdotes estão de mãos dadas com eles. E é isso que o povo quer. Hoje se prega o evangelho que os ouvintes agradam. Hoje você não pode mais tocar a verdade, você não pode tocar nas feridas. Por quê? Porque senão você vai perder os seus clientes. Porque o evangelho não é comprometido com Deus, o evangelho é comprometido com o povo. Só que tem um porém, amanhã todo esse povo estará em ruínas. Jeremias mostrou justamente isso. O quanto os profetas estavam enganando o povo.
e não havia verdadeiro arrependimento. Aí é que está. E por outro lado, Deus dizendo, lembrando Israel, o quanto ele tinha Israel como uma noiva, como uma donzela. Deus tirou do Egito, levou eles para aquela jornada de 40 anos no deserto e os guardou. O Salmo 105 chega a dizer que até a sandália dos pés das crianças cresciam à medida que seus pés cresciam. Suas roupas não envelheciam. Todas as manhãs Deus derramava uma chuva de maná para alimentá-los. Primeiro Deus fazia uma relva cair sobre a areia do deserto. E por cima daquela relva caía uma semente com um gosto celestial, como é chamado no livro dos Salmos, pão do céu. Eles comiam. Durante 40 anos Deus cuidou. A única coisa que Deus queria era que Israel permanecesse na sua palavra. Então, aqui tem um ponto que é muito especial. Mas deixe-me mostrar antes algo para vocês. Lá no capítulo 1, versículo 10, quando Deus está falando sobre o chamado de Jeremias, Deus coloca algo muito sério sobre esse chamado. Lá no versículo 10, Deus diz assim: hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir e arrasar, e também para construir e para plantar. Deus está dizendo, o seu ministério será um ministério de morte, será também um ministério de vida. Isto encontra muita luz naquilo que Paulo diz em 2 Coríntios, o capítulo 14, versículo 16. Aqui, por favor, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 2, aliás. Deixe-me ler esse texto com vocês. Aqui quero lhes mostrar algo muito especial. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Ele diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A versão mais próxima do texto grego, no original, diz assim: graças a Deus que sempre nos faz prisioneiros diante do desfile da vitória de Cristo. Aí diz, por meio de nós, aliás, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui também vou me apoderar de uma versão mais próxima do original. Diz assim, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido de todas as pessoas. Aí ele continua, versículo 15, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Plantar e edificar aqui. Está vendo? Ou construir e plantar. Como para os que se perdem, arrancar, derrubar, destruir, arrasar. Compreende? Você vê que esse texto vai ajudar a interpretar Jeremias. O sentido aqui significa perfume. Aí o texto, traduzindo em conformidade com o grego original, diz assim, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e entre os que estão se perdendo. Nossa vida precisa ser um cheiro, tanto para os que estão sendo salvos, como para aqueles que estão se perdendo. Versículo 16. Para com estes que estão se perdendo, cheiro de morte para a morte. Para aqueles, aroma de vida para a vida. Isto é, para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que gera vida. É isso que ele está dizendo. Aí Paulo diz, que é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como outros, mercadejando a palavra de Deus. Então, o que significa? O assunto aqui, cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida, tem a ver com o assunto pregar a palavra de Deus.
Quando nós pregamos a palavra de Deus, é morte para os que estão se perdendo, porém é vida para aqueles que estão sendo salvos. Mas nós, irmãos, queremos inverter as coisas. Nós queremos ser um bom perfume para aqueles que estão indo para a morte. É como se nós estivéssemos pavimentando o caminho deles de rosa e dizendo para eles, vai para o inferno, você vai se queimar eternamente. Você vai ter a companhia de Satanás eternamente, ele vai te atormentar eternamente. Você vai se arrepender a cada segundo da sua vida. Você não vai ter esperança. Você vai ficar sem paz. Você vai ter uma eternidade onde os seus dentes vão se desgastar de tanto você ranger. Seus dentes vão cair de tanto você se ranger. E a morte estará lá com você. Será sua companhia eterna. Vá para lá. É lindo esse caminho que eu estou fazendo para você. Fique aí. É muito bom tudo isso. Está vendo, irmãos? Mudou alguma coisa para você? Tem que mudar. Por isso Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Como nós podemos perder isso, irmãos? E quanto aos irmãos que vão perder o reino, que vão ser reprovados no tribunal de Cristo. Imagine, a gente passou a vida toda pregando uma história bonitinha, uma história floreada. Nunca dizendo, meu irmão, se você não tem uma vida de oração, você está perdido, porque você não tem comunhão com Deus. Você não ora, não é por falta de tempo, você não ora porque Deus não é o centro da sua vida. É porque Deus ocupa um lugar muito superficial em você. Ele só é Deus para você quando você precisa orar para alguma necessidade que você tem. Você não caminha com Ele, você não anda com Ele. Você só se lembra de Cristo quando você quer cantar a canção para Ele. Quando você está em apuros. O Espírito Santo é o que para você? Você lembra do Espírito Santo quando alguém toca no nome dEle? Irmãos, como que nós vamos permitir que os nossos irmãos percam o reino e nós não avisá-los? Esse é o momento que Deus está chamando homens e mulheres para serem atalaias. Atalaias. Eu não estou dizendo que o mal está vindo, o mal já chegou. O mundo está em tormento. É crise por todos os lados. Há uma falta de governo em todas as nações. Não há uma pessoa que você sente para conversar, ela não conheça, ou mesmo ela não tenha experimentado, de pessoas próximas que tenham morrido. Você nunca imaginou há 5 anos atrás viver isso, está vivendo hoje. A injustiça tripudia diante dos nossos olhos. E o que nós vamos fazer, irmãos? Vamos cercar o quarteirão aqui, pedir para Deus abrir as portas do local de reunião, porque nós não estamos reunindo? Eu achei muito interessante quando eu vi muitos cristãos ajoelhados, pedindo para Deus para abrir os locais de reunião, pastores fazendo movimentos para que houvesse um retorno das reuniões. Só que junto com o retorno das reuniões dos evangélicos, também haveria as reuniões nos terreiros de macumba. E todas as reuniões pagãs que os evangélicos reprovam. Na verdade, não era o desejo de reunir, era o desejo de arrecadar. Não era a falta da comunhão, era a falta do dinheiro. Era o anelo pelo poder, porque alguns estavam se deprimindo porque não tinham mais ninguém para mandar. Estavam sofrendo a síndrome do ninho vazio, porque não tinha mais ninguém para controlar. Que vergonha, irmãos. Que vergonha. Quando nós achamos que a igreja é o local de reunião. Quando nós reduzimos o corpo de Cristo a um local e não a universalidade daquilo que Cristo edificou e disse, minha igreja. É isso que nós estamos vendo? Nós precisamos de um avivamento verdadeiro, irmãos. Nós precisamos de profetas nesse tempo. Precisamos de homens que abram a palavra de Deus, mas que tenham tempo aos pés do Senhor.
Porque essa não é uma hora qualquer. Para alguns, sim. Alguns irmãos têm dito que sim. É só mais uma circunstância. Como tivemos muitas outras. Não é não, irmãos. Não ouça essas pessoas, eu peço para vocês. Eles estão errados. Essa situação, possivelmente nós teremos um tempo de falsa paz, mas virá repentina destruição, porque a palavra de Deus, nenhum tio dela vai falhar. Eu não estou desanimando vocês, porque graças a Deus, o Senhor já nos trouxe uma palavra tão maravilhosa. Nós temos uma viva esperança. Deus vai te usar, minha irmã, meu irmão, na sua casa, com autoridade sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, esposa. Deus vai te usar. Deus vai te usar, sabe por quê? Porque você tem o que eles não têm. Você tem a verdade, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem a esperança, você tem a alegria dos céus, você tem um bom perfume. Você tem. Você carrega dentro de você essa verdade. Então seja um missionário na tua casa. Seja um missionário no teu trabalho. Não entre na convulsão, no desespero, na ansiedade do mundo. Entre por esse vivo e novo caminho que Cristo nos abriu. Entre no trono da graça. Ali você encontra o socorro que você precisa. Então vamos avançar aqui, meus irmãos e irmãs. Então eu estava falando da reforma. Houve a reforma, ok. Então quando houve a reforma, Ilquias, alguns dizem que o Ilquias era o pai do Jeremias. Possivelmente sim. O Ilquias, que encontrou o livro da lei, ele era o pai de Jeremias. Porque se você abre o livro de Jeremias, fala assim, Jeremias, filho de Ilquias. Então, grande parte dos estudiosos creem que o Ilquias, que encontrou o livro da lei, era o pai de Jeremias. Então, o Jeremias, ele está vivendo esse tempo. Josias promove as reformas. Ilquias encontrou um livro. Safã lê um livro diante de Josias. Josias rasga suas vestes. Josias tem 22 anos, promove uma grande reforma. Que livro que eles encontraram? Eles encontraram o livro de Deuteronômio. Você sabe qual é a palavra-chave, uma das palavras-chave que abre esse livro? O livro de Deuteronômio. Lembra. Lembra. Essa é a tônica desse livro. Porque quando você lê o livro de Deuteronômio, Moisés vai fazer os últimos discursos. E os últimos discursos que Moisés vai fazer ali na região dos campos de Moabe, eles estão prestes a entrar na terra de Canaã. Eles não estão muito longe do Jordão. Então, Moisés vai proferir os discursos finais. E a tônica desses discursos sintetiza-se nessa palavra. Lembra. Lembre-se. Recordem. É isto. E você sabe que uma das palavras-chave para você entender o livro de Jeremias é esqueceu. Então, se você junta Jeremias com Deuteronômio, você consegue extrair o espírito da revelação aqui. Porque o povo esqueceu. Porque o povo não lembrou. Deixa-me mostrar isso para vocês rapidamente. Eu vou passar rapidamente. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15 diz: lembra-te que fosse servo na terra do Egito. Deuteronômio capítulo 7, versículo 18: lembrar-te-á do que o Senhor teu Deus te fez, e fez a Faraó e a todo o Egito. Deuteronômio 8:2: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou. Deuteronômio 9:7: lembrai-vos de que muito provocastes a ira do Senhor. 16:3: para que te lembres todos os dias da tua vida em que saísse da terra do Egito. 16:12: lembrar-se-á de que foi servo no Egito. Deuteronômio 24:9: lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam. 24:22: lembrar-te-ás que fosse servo no Egito. 25:17:
Lembra-te do que o Senhor fez a Ameleque no caminho. 32:7. Lembra-te dos dias da antiguidade. Eu tomei esses textos apenas como referência para lhes mostrar que a palavra-chave, uma das palavras-chave para abrir o livro de Deuteronômio é lembrar. Lembra? E por quê, irmãos? Precisamos ver isso. Jeremias, uma das palavras-chave para você entender esse livro é esquecer, ou esqueceu. Jeremias 2:32. Quando o Senhor diz, acaso se esquece a virgem dos seus adornos e a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim. Depois, capítulo 3, versículo 21. A parte final diz assim, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Capítulo 13, versículo 25. Te esquecestes de mim e confiastes em mentiras. É a última parte desse texto. Então, aqui você vai encontrar que esses dois livros, eles trazem essa tônica para nós. Qual é o grande problema, irmãos? Com muitos de nós. É que nós não cultivamos na nossa memória o Senhor. Por isso você vê aquele desesperado clamor de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos. A tradução melhor é, eu imploro a vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto de todos os dias. Para que vocês não se conformem, não entrem na forma, não entrem no modelo deste mundo, e assim tenhais uma mente renovada. A mente renovada é algo de todos os dias. E porque nossa memória, nossa mente não é renovada, porque a gente se esquece. Esquece. Esquecer aqui não é simplesmente uma questão de mera lembrança, mas é uma questão do comportamento. É quando a gente perde o nosso comportamento, o nosso relacionamento. É quando o nosso relacionamento vai ficando frio, morno. É quando nós vamos nos afastando do Senhor. E você não se lembra mais do grande poder que existe de estar aos seus pés. É quando você esquece que a palavra de Deus é a luz que te ilumina, é a vida que te sustenta, é a âncora que te firma. Esta palavra é a espada que te penetra, é o remédio que te cura, é o poder que você precisa, é a verdade que te convence, que te transforma. Essa é a palavra. E a gente trata como um livro qualquer. A gente vai se esquecendo, irmãos. A gente vai se esquecendo do poder do sangue. Nossa vida vai se entulhando de coisas. Nossa vida vai se enchendo de coisas. E quando você olha, são horas. Quando você olha, são dias. Quando você olha, são semanas. Quando você olha, são meses, anos que você perdeu a vida de devoção. E aí entra um ponto muito importante. Eu quero ler 3 textos aqui. Primeiro está em João capítulo 14, versículo 26, quando o nosso Senhor falava sobre o Espírito Santo, diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, diz, ele vos ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. O trabalho do Espírito Santo é na memória. É para que nós não esqueçamos. Porém, o Espírito Santo não vai trabalhar na memória de alguém que não se relaciona com ele. O Espírito Santo não vai trabalhar numa memória vazia da palavra. O Espírito Santo não vai te lembrar do que você não tem. Lembrar do quê? O que o Espírito Santo pode extrair da palavra de Deus na sua mente, sendo que você não tem amado o ouvir do Senhor, não tem amado a palavra do Senhor. Ele vai te lembrar de quê? Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aqui eu quero inserir mais um outro texto.
Paulo diz assim para os irmãos em Corinto, em 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 51, diz assim: irmãos, eu quero vos lembrar do evangelho que eu vos anunciei. Quando Paulo esteve ali na região da Acaia, ele pregou o evangelho. Aí ele escreve uma carta, sabe para quê? Não eram coisas novas, era para lembrar do que ele tinha ensinado. Passaram-se tantos anos, porque Paulo estava sendo repetitivo. Ele não estava sendo repetitivo, é porque existe uma necessidade de nós relembrarmos os irmãos aquilo que já foi ensinado, porque nós esquecemos. Sabe qual foi o impacto do livro de Deuteronômio no tempo de Josias? É porque aquele livro, ele agiu na mente, trazendo à memória o que havia sido ensinado. Por que Israel estava em ruínas? Porque eles haviam se esquecido. Porque eles se esqueceram do Senhor, porque eles haviam esquecido da palavra do Senhor. Jeremias vem agora, dizendo para eles: não é assim. Não é assim. Vocês estão fazendo tudo errado. Não é por aí. Vocês estão simplesmente se arrependendo de forma superficial. A Bíblia vai dizer que o Josias, ele obrigou, em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 33, diz que o Josias obrigou todo Israel a se arrepender. Esse texto é muito importante. Eu vou ler para vocês. Esse texto diz assim: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achavam em Israel, ele os obrigou para que servissem ao Senhor. Está errado. Está errado. É o que Jeremias não queria. Jeremias queria que o trabalho da palavra levasse o povo à rendição. Josias achava que a sua posição de rei poderia instituir uma religião em que o povo pudesse obrigatoriamente servir a Deus. Isso está sendo dito por muitos irmãos. Há pouco tempo um irmão me disse assim, que ele apreciava certos governos porque eles eram contra o aborto. Ele me citou 2 governos, 2 presidentes. Eles eram contra o homossexualismo. Eles eram contra o avanço da promiscuidade nas escolas, a erotização das crianças. Como ele me apresentou 2 governos, eu também apresentei 2 governos para ele, que também eram contra o homossexualismo, contra o aborto e a erotização na escola. O presidente da Coreia do Norte e o presidente do Irã. Vocês concordam com eles? Claro que não. Tudo que ele citou, que esses governos aprovavam ou reprovavam, esses outros governos também reprovam. Certo? Aí ele usou assim: mas esses governos, eles concordam com Deus. Mas não adianta você concordar com Deus e não andar integralmente com Ele. Não adianta você concordar que a palavra de Deus é verdade se você não anda na verdade, se ela não te guia. Porque nós queremos o evangelho que não transforma, irmãos. Nós queremos o evangelho para nós apreciarmos. Não é um evangelho que é como uma espada que nos penetra e discerne tudo que é alma, que é do espírito. Meus irmãos, vamos nos concentrar fielmente com o nosso chamado celestial e apressar a volta do nosso Senhor Jesus. Então vocês estão vendo aqui por que Jeremias não concordou com tudo isso. Porque simplesmente ele vai dizer que não é dessa forma. Então Paulo agora está dizendo: eu venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. Agora quero colocar o último ponto, que vai ser como que uma luz sobre tudo isso que nós lemos. E aqui eu quero encerrar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, reavives o dom de Deus que está em ti. Escute bem. Timóteo, reavives o dom de Deus que está em ti. Agora vamos ler o texto como ele foi escrito. Paulo diz assim: Timóteo, admoesto
que reavives o dom de Deus que está em ti. Porque essa palavra admoesto é a palavra-chave para você interpretar todo o texto. Sabe o que significa essa palavra do texto grego original? Lembra. Timóteo, lembra de reavivares. É assim que tem que ser traduzido. Timóteo, não esqueça! Não esqueça! Isso que ele está dizendo, de reavivares o dom de Deus que está em ti. Não esqueça. Só que, infelizmente, foi traduzido por admoesto. Essa não é a força real da palavra no texto grego. Timóteo, não esqueça. Significa, se você esquecer, você vai perder o fogo do Espírito. Se você esquecer, você vai se esfriar. Se você esquecer, você vai ficar morno. Timóteo, não esqueça de avivar o dom do Espírito na tua vida. É porque nós esquecemos, irmãos, é que estamos frios demais. É que você não percebe, a frieza é lenta. É uma erosão lenta que entra no teu coração. Eu vejo muitos falando de avivamento, mas eles não sabem o que é um avivamento. Eles querem um avivamento para a igreja. Eles querem um avivamento para que a igreja possa ser vista, reconhecida, para que nós possamos vender um modelo de igreja avivada. Isso não é avivamento. Avivamento é responsabilidade espiritual. E esse último avivamento é o avivamento da chuva seródia, é o avivamento para a grande colheita, é o avivamento para arrebatamento da igreja. Não é para a igreja ficar aqui, é um arrebatamento para a igreja sair daqui. É para que os pecados sejam tratados na luz. É para que o Senhor encontre centralidade entre nós. Tenha toda a primazia. É para que o Espírito Santo esteja à nossa frente, nos conduzindo. É para que haja verdadeira revelação. Quando Daniel disse assim, escreveu sobre os últimos dias, no capítulo 12, ele diz que o saber se multiplicará. Alguns eruditos, eles dizem que o saber ali não tem nada a ver com ciência. Não tem nada a ver com ciência. E digo para os irmãos que eu sou um dos que aprecia essa interpretação. Saber ali é a revelação quanto ao tempo da volta do Senhor. É uma revelação quanto às escrituras escatológicas. Então, meus irmãos, que o Senhor nos traga essa sabedoria nesta hora. Para nós não nos encontrarmos vivendo uma vida vã. Para que nós não venhamos viver uma experiência superficial e banal. Mas para que o Senhor primeiro, antes de nos arrebatar para os seus céus, Ele possa arrebatar o nosso coração para Ele. Os nossos afetos para Ele. A nossa devoção para Ele. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e irmãs. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Bendito Deus, querido Pai. Nós somos tão gratos a Ti, Senhor, por nos dar esse tempo com a Tua palavra. Esse tempo tão precioso. Esse tempo onde nós podemos refletir a seriedade desta hora na qual estamos vivendo. A urgência de vivermos o Evangelho de forma integral. De nós não andarmos despidos. De nós não vivemos equivocados. De nós não vivemos de sensações, mas de sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo a um grande mover. Atraia-nos para este grande mover final. Este último grande mover. Nós queremos ser partes dele, Senhor. Nós queremos viver este grande avivamento que o Senhor trará antes da volta do Teu Filho. Que nós sejamos uma parte dessa igreja que será tomada de maneira integral pelo Teu Espírito Santo. Essa igreja que é uma voz profética,
Esta igreja, onde homens e mulheres serão ganhos totalmente pelo Senhor e serão os teus atalaias nesta hora. Atalaias dentro das suas casas, atalaias nas ruas, atalaias no trabalho, onde quer que eles forem, eles sejam esses atalaias. Exalem o cheiro de vida para vida e morte para morte. Que eles tenham a tua autoridade, o teu poder. Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa, nesse momento, nos ajudar em nossa mente, em nossa memória, a não esquecer de tudo que o Senhor tem falado, a não esquecer de tudo que o teu Espírito é, de tudo que o teu Espírito fez, de tudo que o Senhor Jesus nos deu. Não nos deixe esquecer, não nos deixe esquecer, como Israel se esqueceu, como Judá se esqueceu. Levante atalaias que possa, Senhor, libertar nossa mente cativa neste mundo. Nossa mente cativa pelos anelos deste mundo. Senhor, nós não queremos viver aqui para servir o anticristo. Nós queremos estar aqui para servir unicamente a Cristo. Abra os nossos olhos, que esta palavra nesta manhã seja um colírio nos nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, neste momento. Ajuda a tua igreja neste momento. Nós não podemos caminhar aqui sem direção. Nós queremos caminhar na luz da tua palavra. Vem nos advertir, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.